Olá, boa tarde. Você já ouviu falar no Datário? Meu nome é Letícia Lazzarin e hoje vou apresentar um pouquinho dessa iniciativa que veio para revolucionar o mundo da privacidade e proteção de dados no Brasil. Mas afinal, o que é o Datário? O Datário é uma plataforma digital que serve como um canal de ampla comunicação sobre o tratamento de dados pessoais, trazendo de forma única e acessível questionamentos e reclamações dos titulares quanto ao uso de seus dados, por pessoas jurídicas de direito público e privado, sob a ótica de terem sua privacidade e liberdade rompidas em discordância com o texto legal, como por exemplo nos casos de eventual violação de segurança que importem em risco de exposição ou vazamento de dados, bem como na utilização e compartilhamento indevido. Mas como chegamos na criação desta plataforma? Inicialmente, precisamos entender os problemas que nos levaram a enxergar a necessidade da criação do datário. E como ponto principal, temos o desconhecimento da legislação por grande parte da população comum, o que dificulta a construção de um sistema nacional de proteção de dados pessoais no Brasil. Não só isso, mas também pela desinformação quanto aos seus direitos, grande parte da população possui pouco ou quase nenhum conhecimento acerca do tratamento de seus dados pessoais, sendo que as discussões sobre o tema tendem a concentrar-se no meio acadêmico e profissional. Quem nunca acabou por aceitar um termo de uso que não leu ou forneceu dados para receber alguma promoção em uma loja? Até mesmo aceitou cookies na internet sem ao menos se perguntar o que são e o porquê disso. Vendo essa problemática, nós queríamos encontrar uma solução que atendesse a todos os pontos, de uma forma acessível e dinamizada, para o titular, sabendo que a tecnologia gera possibilidades de conexão e interação que permitem formas alternativas de incentivar e garantir a extensão do direito fundamental à cidadania, privacidade, liberdade, entre outros. Buscamos, então, a conscientização e orientação jurídica dos titulares de dados pessoais quanto à utilização correta em ambientes virtuais e físicos, em conformidade com a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, através de uma plataforma que consiga estabelecer métricas para as instituições atenderem e garantir a transparência no tratamento de dados pessoais para os cidadãos, além de possibilitar conhecimento quanto ao que está sendo coletado, para que finalidade e, em caso de violação, se tornar um caminho simples para a resolução do problema. Ademais, o Datarium se mostra necessário como um facilitador do exercício dos direitos da cidadania pela sociedade brasileira, principalmente no que diz respeito à autodeterminação informativa, tema tão importante nos dias de hoje, a qual representa direito fundamental autônomo extraído da garantia da inviolabilidade da intimidade e da vida privada, e que garante ao titular dos dados a transparência e o controle do uso de seus dados, estando este a par do que acontece e do que é divulgado em relação a si mesmo. Assim, qual é o nosso público-alvo? São os titulares de dados, ou seja, toda pessoa natural, sem distinção, detentora de dados pessoais ou sensíveis, como eu, você, qualquer pessoa desta sala, desde que estes dados tenham sido coletados em território nacional ou cujos titulares estejam no Brasil, ou ainda que tenha a finalidade de ofertar produtos ou serviços no país, sendo que esta pessoa, de alguma forma, se sinta lesada pelo tratamento ou utilização indevida destes. Além disso, também fazem parte do nosso público-alvo os agentes de tratamentos de dados, ou seja, aqueles que utilizam, coletam ou tratam os dados de qualquer forma na execução de uma operação, como qualquer empresa que solicita seus dados no momento de fazer um cadastro ou para efetivar um desconto. Olá, meu nome é Igor Chagas e agora eu vou falar um pouco sobre como a nossa plataforma Datarium irá funcionar na prática. Bom, a princípio o Datarium foi dividido em duas principais frentes, a de FAQ e a de reclamações. Na parte de FAQ haverá um espaço com as perguntas mais frequentes que recebemos, bem como as respostas dessas perguntas. Nessa parte também haverá um lugar onde nós disponibilizaremos alguns materiais educativos sobre boas práticas no tratamento de dados pessoais. Dessa forma, os nossos usuários terão acesso a um conteúdo confiável e atualizado sobre esse tema. Já na parte de reclamações, haverá um espaço para a comunicação entre o usuário e o provedor responsável. Ou seja, a nossa plataforma Datarium irá disponibilizar um ambiente seguro e confiável para o nosso usuário poder abrir uma reclamação, descrever o seu problema detalhado e assim marcar a empresa que causou
esse problema relacionado aos dados desse usuário. Dessa forma, esperamos que nossa plataforma seja o lugar onde tanto o nosso usuário quanto a empresa envolvida possam alcançar uma resolução agradável para ambos os lados. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o fluxo de atendimento do nosso site. Bom, a primeira coisa que o nosso usuário deve fazer é cadastrar e criar sua conta no nosso site. E esse processo é bem fácil, ele só vai precisar inserir o nome dele, o sobrenome, o CPF, o e-mail e o telefone. Precisamos desses dados para podermos validar se essa pessoa realmente existe na vida real. Após isso, esse usuário deverá aceitar os nossos termos de uso e assim ele já estará apto a abrir reclamações na nossa plataforma. Para abrir uma reclamação, o processo é bem simples. Só vai precisar de um título, de uma empresa envolvida e de uma descrição detalhada sobre o problema dele. Após isso, será criado um ticket no nosso sistema que será direcionado à empresa envolvida através de um e-mail. O prazo total para a resolução desse problema é em até 10 dias. E o retorno para mais informações irá ocorrer em até 5 dias. Dessa forma, esperamos que tanto a empresa quanto o usuário alcancem uma resolução agradável para ambos os lados. Após a conclusão do ticket e da resolução do problema, o usuário irá fazer uma avaliação sobre a nossa plataforma. Essa avaliação acontecerá através de um formulário, onde o usuário terá que nos avaliar através de alguns requisitos, sendo eles o total de reclamações finalizadas, o índice de solução, a satisfação com o atendimento, as reclamações respondidas e o prazo médio de resposta. E bom, é assim que nós imaginamos que o Datarium irá funcionar no desenvolvimento do site e da lógica da plataforma Datarium. Começando falando um pouco sobre o visual, ou seja, o front-end do site, que é basicamente tudo aquilo que podemos visualizar e interagir, como por exemplo os botões, os textos e os formulários. Toda essa parte está sendo desenvolvido utilizando as linguagens HTML, CSS e JavaScript. Além disso, estamos aplicando o conceito Mobile First, que é basicamente desenvolver o site primeiro para as telas dos smartphones, para depois adaptá-lo para as telas dos notebooks, dos desktops e das televisões. Fazendo dessa forma, o nosso site ganha maior adaptabilidade e flexibilidade. Agora falando um pouco sobre o back-end, estamos desenvolvendo uma API REST feita usando Java e suas tecnologias. Essa API REST irá receber os dados do banco de dados, irá tratá-los a partir de alguma lógica e irá enviá-los para o front-end. E o front-end irá receber esses dados e irá encaixá-los em um design, expondo assim esses dados para o usuário de uma maneira clara e agradável. Para complementar o nosso back-end, teremos o banco de dados PostgreSQL. Esse banco de dados será o responsável por armazenar os dados do usuário e devolvê-los para o back-end, que posteriormente irá passar para o front. Essa é a stack que escolhemos para o desenvolvimento da plataforma Datarium. Ao lado você verá um notebook onde você poderá interagir um pouco com um dos nossos protótipos. Apesar do enfoque dado aos titulares de dados pessoais, o uso do Datarium pode ser benéfico para todos os agentes envolvidos na cadeia de tratamento de dados. O meu nome é Elisane Freitas e eu estou aqui hoje para apresentar quais os benefícios que a sua empresa pode obter com a utilização do Datarium. O primeiro benefício que um agente de tratamento pode obter no uso do Datarium é o ganho reputacional da sua imagem, ou seja, uma melhoria na forma como a sociedade e o mercado enxergam a empresa. No primeiro momento, nós temos essa melhoria em relação aos consumidores, que, ao terem as suas solicitações atendidas pela plataforma, avaliarão a empresa e a sua satisfação com o atendimento recebido. Dessa forma, criando prova para o mercado e para os demais consumidores do nível de atendimento e da qualidade que aquela empresa fornece. Em um segundo momento, nós também teremos o ganho reputacional com as autoridades. Isto porque,
A utilização do Datarium demonstra a boa-fé do agente de tratamentos em atender às solicitações dos seus clientes, os titulares, independentemente de intervenção de alguma autoridade judicial ou administrativa. O que nos leva ao segundo benefício, que é a geração de subsídios processuais. Dessa forma, ao utilizar o Datarium, a empresa possui uma comprovação de que efetivamente atendeu ao exercício do direito dos titulares conforme previsto na LGPD, sendo que as informações ali estarão sempre acessíveis e organizadas de forma fácil para eventual necessidade de apresentação de um processo administrativo ou judicial. E por fim, mas não menos importante, nós temos o patrocínio direcionado. A intenção é que dentro do seu perfil na plataforma, a empresa possua uma página específica para o oferecimento de anúncios ou campanhas direcionadas aos titulares que participaram da plataforma e tiveram o seu atendimento solucionado, uma vez que, por estarem mais satisfeitos, existe a maior chance de que eles voltem a comprar ou a adquirir os produtos e os serviços fornecidos pelo agente. E dessa forma também, nós teremos já o subsídio e o financiamento da plataforma. Lembrando que, caso a empresa opte pelo patrocínio, ela não receberá em momento algum os dados dos reclamantes. Pelo contrário, os próprios titulares é que terão a opção de, dentro da plataforma, acessar a este perfil de promoções, divulgações, dentre outras campanhas. Agora que você já conhece as principais funcionalidades do Datarium, fique à vontade para endereçar quaisquer questionamentos aos desenvolvedores do projeto que estarão à disposição para atendê-lo. Agradecemos pelo seu tempo e esperamos te ver em breve. Um abraço!